é até difícil de te apresentar, porque é tanta coisa que você faz, né? Eu sei que você se formou em engenharia elétrica e eletrônica pela USP, né? Eu estudei engenharia elétrica e eletrônica pela USP, aí depois eu tranquei, porque eu fui estudar design, estudei jornalismo, aí eu voltei, fiz engenharia ambiental, aí eu transferi para matemática, Então é da melhor você se matemática, apresentar, porque da matemática, eu fui para pedagogia e aí eu me formei. para quem não sabe, eu sou aluno da Piva, né? Sim. Eu faço MBA em Inteligência Artificial. Ela foi minha professora, uma das melhores aulas que eu já assisti. Eu achei que sabia tudo sobre KPI, descobri que não sabia nada sobre KPI. Mas uma coisa que é interessante também é a sua trajetória. Afinal de contas, você fez muitas coisas, mas não porque não sabia o que fazia, e sim porque você foi buscando complementos. Uhum. Isso te levou a uma carreira maravilhosa, afinal de contas, não é fácil trabalhar em 3 empresas unicórnios, né? Para quem não sabe, empresa unicórnio é aquela empresa que tem o valor de mercado acima de US$ 1 bilhão e que não está na bolsa, não está listada na bolsa de valores, Ainda. né? Então, são 3 empresas como a 99, a Uber e o iFood, né? Teve mais alguma ou só foram essas 3? Que já é muito, né? Unicórnio, só essas três. Conta um pouquinho então dessa sua trajetória, como é que começou, por que a engenharia, depois esses complementos e como você foi parar na parte de análise de dados, depois com inteligência artificial. Uhum. Inteligência artificial, hoje, a gente conversou aqui nos bastidores, um pouquinho antes de começar, que a inteligência artificial está em tudo, né? Não, até é capaz de. Essa água deve ter sido feita com inteligência artificial. Eles capazes de vender isso hoje em dia. Mas então, eu acho que essa é a parte mais distante de se falar e menos importante para se falar agora, porque eu acho que a gente está a muitos passos de entender o que é ser orientado a dados de fato. Então, a tomar uma decisão com dados. Eu vou pegar o seu. O patrocinador vai adorar, porque eu vou falar de deficiência auditiva para garantir que todo mundo está ouvindo direito esse podcast para usar como exemplo de fato, porque é muito bom. É, quando a gente tem uma informação com dados em que ela transforma o jeito da gente pensar, é o que muda o comportamento das pessoas. Isso eu aprendi na 99, tá? E aí, na 99 eu entrei como estagiária de marketing, sem saber de nada, sem fazer nada, sem, tipo assim, um estágio. Chegou chegando, né? Na época, 99 era só 99 táxi, só fazia táxi. Tá? A Uber nem sinal de chegar no Brasil e era um escritório de 20 pessoas que tinha mais ou menos o tamanho deste estúdio aqui, Foi antes entendeu? da aquisição dos chineses lá. Muito antes. Os chineses chegaram em 2017 e eles começaram a crescer e ganhar dinheiro a partir de 2015, que foi o ano que eu saí, um pouco antes de ir para Uber. E na 99, o meu chefe, Pedro Soma, inclusive vou deixar o nome aqui para vocês cobrarem dele vir no podcast. Hoje ele é CEO de uma empresa que chama Luz, que é uma startup que quer transformar o mercado de compra e venda de energia no Brasil. Enfim, ele foi meu primeiro chefe e ele me ensinou a importância de você tomar decisões com números, tá? E nessa época, ele que me ensinou também, ele falou, cara, se você quer trabalhar no mundo da tecnologia e tal, você precisa estudar SQL. Você precisa saber trabalhar com dados, você precisa saber mais do que Excel. E aí eu falei, bom, tô aqui fazendo nada. Vamos lá, né? Vou estudar. E eu comecei a fazer isso lá, né? Então a trajetória sobre o aprendizado de dados foi aí de aprender as ferramentas que hoje já trocaram, temos outras mais sofisticadas. Muita coisa é feita ainda com base de dados em SQL, todo mundo usa para acessar. Mas o mais importante ali do aprendizado não foi de fato a ferramenta, foi quando ele me colocou para entrar nas reuniões em que a princípio eu só assistia, afinal eu era estagiária ali que tinha calculado os números e tinha preenchido as planilhas, que na época não era nada automático, era bem eu todo dia de manhã copiando e colando as informações. Tudo na unha, né? Nossa senhora. E aí eu me lembro quando eu aprendi a automatizar, eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer com tanto tempo livre de manhã agora? E aí nas reuniões ele chegava assim perguntando, olha, resultados regionais, os resultados das principais cidades. Ele falava, tô vendo aqui que a gente teve um aumento de viagens aqui, de corridas de táxi nesses dias. Mas também tô vendo que teve um grande aumento de cancelamento. Aí a pessoa tipo fala, porque teve um evento na cidade, aí porque os taxistas estão falando isso, porque estão falando aquilo. Então a gente também tinha que ter mais dados para entender qual que era a ação tomada e não simplesmente olhar aqueles dados que estavam ali disponíveis e falar, se cresceu, bom, Uhum. só segue a vida, era.
cresceu bom, então o que mais que a gente pode fazer para continuar crescendo? Porque devem ter outros números que poderiam ser impactados ou transformados para fazer essa mudança. Gente, eu falei em um segundo, só falei da 99, mas é isso. Mas eu acho que ali foi um começo de como que essa trajetória de dados começa, né? E aí eu acho que nessa época, trabalhar com dados em 2012, você era one of a kind. Tipo, o único. Minha mãe fala, você vai morrer de fome, ninguém faz isso e ninguém trabalha em startup. Então, startup não vai dar certo porque eu não tenho dinheiro. Esse era o mote da minha mãe na época. E você largou sua faculdade, então quem é você quando você crescer, tá? Tá aqui, mãe, deu certo. É... E aí, só que para as outras startups, né, futuros unicórnios, eu tinha um emprego que fazia sentido. Então eu tinha para onde ir depois disso. Então tudo que eu aprendi ali gerou valor, tanto para Uber quanto iFood, quanto para outras empresas que também não eram unicórnios, mas estiveram nesse percurso. Eu acho que a base está ali, entendeu? Então é uma semente que você precisa plantar no começo em algum lugar, que vai se transformar em todo o resto de como você vai desdobrar sua carreira. E o que é interessante também é que essas plataformas foram intensificando cada vez mais a análise de dados, implementando novas filosofias, aonde passamos a ter o conceito de preço dinâmico, que eu acho que é muito em cima desse tipo de análises que são feitas, né? E como foi também esse trabalho em relação ao iFood, por exemplo? Você trabalhou lá. Existe um conceito das empresas, principalmente das pequenas empresas, e acredito que restaurante não deva ser diferente, de que existe muita concorrência, né? Então você olha lá, farmácia, restaurante, ótica, sempre tem um de cada lado, ficam brigando nos preços, e de repente vem o iFood, que pega todo, aumenta a concorrência entre eles, mas ao mesmo tempo conseguiu fomentar faturamento, alavancagem de faturamento para todo mundo. Como absorver esse desafio, né, de você desenvolver um projeto aonde você consegue transformar tudo isso em alavancagem de resultado para tanta gente, mesmo ali competindo entre eles de uma forma tão próxima, assim. É fácil fazer isso? Inteligência artificial dá conta ou tem outros segredos? Conta aí pra gente. A inteligência artificial nem dá conta de corrigir todos os códigos que eu mando para ela. Então, se ela conseguir fazer isso, ótimo. Acho a sua pergunta incrível, porque é trazer potencial de benefício para a sociedade, né? Que eu acho que é bonito e eu não acho que as empresas necessariamente querem fazer isso. Elas fazem isso como resultado de ganhar dinheiro, tá? Sem dúvida. O que eu aprendi em todos esses anos, e aí não tem tanto a ver com dados, tem a ver com ser humano, tá? Que eu acho que também é uma coisa importante da gente lembrar que todos nós somos humanos, que a gente esquece disso. Que quando você encontra um problema que você tem que resolver, tipo uma dor de pessoas reais e clientes reais, você consegue, fazer dinheiro com isso, e dois, você trazer uma solução que potencializa a comunidade como um todo. Então, a 99 Táxis, ela estava resolvendo um problema que era, cara, como é que eu consigo um táxi num dia de chuva, Exato. né? Não tá na rua lá acenando para um táxi, etc, né? Que depois, que óbvio que veio de referências externas, mas ainda assim a ideia era de resolver um problema, tanto que dentro da empresa o negócio era assim, tá, mas isso que você vai fazer é para 99 ou é para o taxista? Se você não tivesse fazendo um negócio que fosse pro taxista para melhorar a vida do taxista com uma dor do taxista, não passava em produto. Sem dúvida. E aí no iFood, originalmente, quando se fez, também era pensando no cliente final, não era no restaurante, né? Eu, cliente final, que tinha que ficar ligando no restaurante, né? era ter a mesma comunidade de uma rádio táxi. Então o iFood começou como o rádio táxi da comida. Né? Então você ligava numa central e falava que era uma pizza e eles ligavam para você na pizza e conseguiam a pizza. Era o concierge, né? Era o concierge. Então eu acho que essa questão de você achar essa dor que seja compartilhada e que possa ser endereçada por uma tecnologia é um jeito de você fazer, mas eu não acho que ela é facilmente visível nos números, porque é isso, os números às vezes eles servem muito mais, eles acabam servindo para muitas pessoas para confirmar hipóteses do que de fato para descobrir novidades, né? Que eu acho que é um dos grandes erros da manipulação de dados é esse. Sim.
Mas o que é interessante é que esse lado da facilidade que se criou para o consumidor final também se criou para outra ponta, porque acabou beneficiando e criando uma ponte perfeita entre quem deseja consumir um produto ou serviço ou aquele que Sim, oferece também, né? sim. Isso é bem legal. Tem algumas frases suas que eu achei bem interessante, até coloquei aqui, né? Que é assim, não há visualização certa quando a pergunta é errada, Uhum, né? Isso é bem interessante, porque é, a gente, quando a gente tem uma empresa, a gente tem uma série de informações, tem BI, né? Tem tudo aquilo. uhum, Mas se você não souber exatamente o que você quer, você não vai sair do lugar, né? Então, e uma coisa que eu acho muito interessante, acompanhando até um pouco o seu trabalho, é a sua capacidade de pensar fora da caixa e fazer assim, peraí, mas o que que a gente realmente precisa, né? Por que que a gente precisa? Por que isso tem que ser assim? Aquele senso crítico, aquele uhum, a gente fala, é o diabinho que fica cutucando ali, né? O tempo todo ali. Por quê? Por quê? Por quê? Mas isso é fundamental para o crescimento, né? E, e como você enxerga então essa parte de análise de dados, BI? Eu vi que recentemente você está desenvolvendo até projetos para grandes empresas também, que a gente acha que tem toda a tecnologia disponível e a gente vê que não, tem carências também. uhum. Como você enxerga hoje as empresas, né, nesse processo de análise de dados, que aparentemente é um conceito simples, porém de difícil execução, né? Sim. E aí eu vou só adiantar o tema da inteligência artificial que você tinha falado, que é, você deu toda a letra agora, né? Se o conceito é tão simples e tão difícil de execução, como é que as pessoas querem enfiar a inteligência artificial já no meio de tudo para Pois fazer é, tudo sozinha, se depois porque é hype, né? não Vamos vai fazer. conseguir entender nem o resultado? Sim, eu faço isso dentro de grandes empresas, então eu sou consultora dentro de uma empresa que chama Instituto Capra. E no Instituto Capra, a ideia é justamente transformar a cultura analítica, tá? Para você mudar o futuro, porque é isso, foi o que eu disse. Eu mudei lá no comecinho, o que transformou toda a minha carreira e eu acredito nisso. Existe esse processo de você incentivar as pessoas a serem críticas. E você precisa de um lugar de espaço de confiança para você fazer isso. Porque eu não sei se você era assim, mas eu na escola era assim, que o professor falava assim: "Não, mas aí você vai lá e acontece isso e aquilo". Aí eu, Por quê? nossa, os professores assim me odiavam, sabe? Então a gente é ensinado de pequeno que pergunta Aceitar, né? a Tudo que falam, aceitar e né? Exato. perguntar por quê. Então A não questionar, né? você trazer esse comportamento de volta depois de adulto, de tantos anos de mercado de trabalho, de escola, de vivendo isso, e você sozinho, então você, Cláudio, aprendeu isso e eu não, eu vou ficar incomodada se você tiver esse comportamento. Então a empresa como um todo tem que aprender que pode ter este comportamento e que não é uma afronta um ao outro, mas sim um jeito de pensar que vai trazer um novo aprendizado. Você era das crianças que questionava tudo ou não? É. Era. Não, é, trouxe bastante dificuldade, assim, para alguns professores meus que falavam assim: tá bom, daqui a pouco eu respondo suas perguntas, aguenta aí que eu vou terminar a aula. Aí eu ficava do tipo assim: mas eu não consigo entender o próximo passo da aula se eu não entender o que tá acontecendo agora, entendeu? A minha esposa, ela é assim. Minha esposa também é extremamente inteligente e também deu trabalho para os professores. Tudo questionava. É E isso. aí, se o professor não estava preparado, passava É, aperto, né? e aí, mas assim, aí eu passo aperto com o cliente, porque uma das coisas que também aprendi é que, já que eu quero ensinar eles a questionarem, mas se eu questionar eles, não é o jeito de ensinar. Porque se Às eles. vezes eles nem vão saber o que querem também, né? Não, não é só isso, né? Se eu começo a te desafiar no seu conhecimento, e aí, querendo ou não, uma das coisas que a gente pode falar, eu, uma menina com cara de jovem, tô tentando te ensinar alguma coisa, não é todo mundo que aceita que alguém mais jovem que você tem experiência no mercado para poder desafiar seu conhecimento. E a gente tá falando com gente que é diretor de empresa. É, é difícil, É. né? E como você encara hoje essa evolução das pessoas no uso da inteligência artificial? Então, hoje o ChatGPT popularizou um pouco, democratizou esse uso. Uhum. Você joga naquele time de que as pessoas vão ser incentivadas a pensar mais e criar o raciocínio lógico para poder extrair o melhor?
ou aquele da preguiça mesmo, tipo, joga o problema lá, deixa o chat GPT me dar as respostas para todos os meus problemas. Eu acho que a gente vai pelo caminho fácil de deixa É, o ChatGPT me dar as respostas. E aí, triste, porque eu acho que quando as pessoas falam isso, sempre vem. Né, se eu falar isso pro meu pai vai me dizer, é porque as pessoas não são educadas e não sei o que, não sei o que lá. E eu não acho que não tá nesse lugar, não é uma questão de educação formal e etc. Por quê? Vários clientes vêm assim, tudo bem, mas eu quero implementar inteligência artificial. Beleza, vamos implementar. Mas o que você gostaria que a inteligência artificial fizesse? Aí eles falam, eu gostaria que eles pegassem o preço de todos os restaurantes, que eles colocassem numa máquina, e aí depois que eles colocassem na máquina, eles devolvessem a informação, mudassem a tabela dos restaurantes, maximizassem isso. Aí eu falei, tá, e aí você, pessoa, vai fazer o quê então? Tipo, esse não é o seu trabalho? cri-cri, né? Aí, tipo, porque é isso, você quer tirar o seu trabalho de tomar decisão, de entender como o mercado funciona, de como que a influência do preço de uma coisa faz no resultado da demanda ou no resultado de percepções. Tipo, se você fizer isso 100% de forma automática, sem ter nenhuma inquisição humana aí do entendimento de contexto que essa máquina nunca vai ter, quer dizer, nunca não tem hoje. Você está cortando um monte de processo. Você quer que a pessoa faça o trabalho para você, ou no caso a inteligência artificial faça o trabalho para você e que você não perca seu emprego. Tipo, se uma pessoa que está vindo de grandes empresas, de diferentes setores, de diferentes níveis, está sempre querendo terceirizar as decisões que ela toma, não tem nada a ver com o fato da pessoa ter escolaridade ou ter experiência, ou ter, do tipo, a gente simplesmente não quer ter trabalho, a gente quer ganhar para não trabalhar, o que eu acho ótimo, mas, né? Por isso tem a aposta recorde de Mega Sena, né? A galera quer ganhar na Mega Sena e Exatamente. Eu descobri hoje que uma moça ganhou 18 vezes na quina da Mega Sena da virada. qual o segredo, hein? É, fiquei tipo assim, preciso de mais informações. Me conte mais sobre isso, né? É, então eu acho que é um pouco disso, sabe? Tipo, a gente tem informação e a gente não quer usar ela, ou a gente quer que alguém faça todo o processo, que é a parte intelectual do negócio. Então a gente viu muita. Você deve ter visto que está fazendo o MBA de saiu a inteligência artificial da Meta, né? Que está lá no WhatsApp, que está no Instagram agora, então. E aí você pede para ela fazer conta simples e ela erra. E pessoas que não têm a base numérica matemática não vão entender isso. O que, Exato. ok, porque aí eu estou trabalhando com uma população que não estudou. Mas a gente tem um tanto de pessoas que deixou e encaminhou essa mensagem passar até um dia que alguém falou: ei, tá errado. Exato. Então, não é só um caminho, não é só resolver um problema. É o permitir criticar. Então, é estar no lugar da sua esposa em que ela pode perguntar tudo para todo mundo sem que ninguém se sinta mal por isso. Mas isso é fundamental. Até tem um vídeo que viralizou que eu acho bem interessante, que mostra assim numa empresa, o estagiário lá todo dia preenchendo uma coisa lá e um dia aquele estagiário não foi trabalhar, Uhum. né? E aí no dia seguinte ele voltou e ele preocupado com o impacto que aquilo poderia ter trazido para alguém, Uhum. tudo, né? E simplesmente ninguém nem sabia que ele fazia aquilo, para que que fazia, né? Então assim, falta muito disso no dia a dia, questionar por que fazer isso, para Sim, quê? Por que tem que ser assim? sim, Por que não tem que ser diferente? Eu acho que isso é o que dá uma certa dinâmica burocrata e talvez até de desperdício, né? Também de talentos, de recursos dentro das empresas, porque também não existe a cultura da própria empresa e nem das pessoas de questionar. sim, Você vê poucas pessoas, poucas empresas fazendo reengenharia de processos, né? Poucas sim, empresas até se questionando como eu faço. sim, Daquele negócio, eu sempre fiz assim, sempre deu certo, então continua assim, né? sim. E meio que para no tempo. Então eu acho que de repente com essa vinda da inteligência artificial, eu acho que também pode servir, não sei qual é a sua opinião sobre isso, para que muitas empresas também parem e comecem a rever o que estão fazendo e por que estão fazendo. Porque vai chegar um momento na hora de utilizar que elas vão ter que chegar nesse ponto, né? Sim, eu acho que especialmente aquelas que têm os trabalhos que são mais facilmente substituíveis. Então,
você mesmo me disse que a inteligência artificial já era muito utilizada por aparelhos auditivos para uma série de fatores. Então, hoje, o que é inteligência artificial, a popularidade, está te ajudando a, Sem dúvida. a explicar melhor o que, que faz o aparelho auditivo e todas as suas possibilidades, certo? Mas, ao mesmo tempo, a gente também conversou sobre a dificuldade de trabalhos relacionados à parte de medicina, né, biologia e etc. Porque muita gente desse setor não está acostumada a trabalhar com inteligência artificial. Então agora todos eles estão repensando o que que faz. Beleza, parte de diagnóstico, muita coisa avançou. Ótimo, porque isso é ótimo para toda a população. Mas aí o pessoal já começa, os médicos começam a ficar preocupados porque ali tem muita coisa sendo feita de forma automática. Mas cara, é, você tem toda a parte de entender o contexto do humano e tem aquela parte que hoje tem pesquisa sendo feita sobre você prefere receber o seu diagnóstico por um médico ou por uma inteligência artificial? E a gente tem resultados de algumas pesquisas que saem com inteligência artificial. Pô, então qual que é o médico que tem a função ali da intervenção de poder dar essa informação? Isso é uma dos empregos que eu nunca esperaria que fosse substituído, pelo menos não com essa rapidez, É verdade. né? E, inclusive, não acho que seja, tá? Porque eu acho que tem muitos vieses aí no meio, e poréns, e as pessoas olham um recorte muito específico para falar, vamos aproveitar e mostrar que dá O para melhor ser. é trabalhando juntos, né? Exatamente. Agora, o que a gente vai descobrir é todas essas empresas de RH que têm automatização de recurso para ler LinkedIn, etc. Qual que é a parte mais importante? Essa aqui, Exato. no final. Porque se eu for te entrevistar, eu quero ver se você vai me questionar no meio da entrevista. Entendeu? Eu quero ver se você vai ser mais sagaz do que eu em algum pensamento. Eu vou falar, Porque assim, eu me lembro de ser novinha e tá fazendo minhas primeiras entrevistas para estagiário. E o pessoal falar que eu era muito cruel e sem coração, porque chegava estagiário pra mim. Estagiário, tudo bem, estagiários, né, tem todo aquele momento de aprendizado. Eu falava, o meu dever na vida é ensinar alguma coisa pra alguém. E aí eu Tem chegava essa missão, né? Exato. Aí eu chegava, eu trabalhava lá na empresa e chegava estagiário, né, já era online a entrevista. Aí chegava estagiário e falava assim, eu falava, tá, e aí, tudo bem, seja. Aí eu falei, me conta, o que que você sabe da nossa empresa, né, pra eu não explicar tudo que ele já sabe. Aí ele falou, nada. É assim, eu não tinha me apresentado, a pessoa não tinha se apresentado ainda, tá? No máximo falar do nome. Aí eu falo, que bom, então a entrevista acabou aqui, porque eu não tenho tempo a perder, você também não, então pra próxima entrevista que você vai fazer na sua vida, descubra o que a empresa faz antes. Eu falo, e as pessoas ficavam assim, mas piva, como que você pode fazer isso? Você podia no mínimo, eu não quero perguntar nada, eu não vou contratar aquela pessoa, não vou. Pra que eu vou gastar o meu tempo? Gastar tempo, né? Entendeu? Inteligência artificial vai fazer isso? Nunca. Não, É. é verdade. E você sempre foi racional, inclusive é verdade que você foi vice-campeã numa Olimpíada de Lógica pela Unicamp? Explica um pouquinho isso. Nossa, você cavou fundo. Nossa, eu tinha Fiz minha lição de 13. casa de análise de dados. Fez mesmo, chocado. Eu tinha 13, 14 anos, eu fiz a Olimpíada por obrigação de um professor meu. Que. Por isso que você foi vice-campeã. Se não fosse por obrigação, teria sido campeã. Talvez aí eu teria estudado, acho. É, o Rogério Chaparin, esse professor maravilhoso. E foi meu professor de matemática, todo mundo odiava ele, menos eu, mas por quê? Porque ele me deixava fazer quantas perguntas eu quisesse na sala de aula. Tipo, professor, mas eu não entendi. E aí aconteceu em uma prova eu errar uma questão e ele falou que ia zerar minha prova inteira. Aí eu falei, não, mas não é justo por causa disso, por causa daquilo, e fiquei argumentando com ele. Aí ele falou assim, ó, eu vou te dar então, sei lá, me deu uma nota qualquer na prova, e falou, Prêmio de consolação mas ali. você tem que participar dos negócios de Olimpíada. Aí eu falei, tá bom. Vamos lá. Aí eu fui lá e aí eu fiz o negócio das Olimpíadas e você ganhava um curso de programação em C na Unicamp. Depois que você ganhasse isso. E o primeiro e segundo lugar de todos os estados ganhavam. Então devia ter umas 50 crianças lá no negócio de curso. Não era tudo isso. Mas enfim, tinha um monte de gente lá, um monte de criança. E aí eu também era criança eu era a única criança que fugia um pouco do estereótipo da criança que faz Olimpíada de Lógica. E aí eu ficava, tipo, juntando todas as outras crianças pra gente fazer aqueles jogos de carta. E aí brigavam comigo porque eu tava fazendo barulho no corredor e etc. E aí enfim, eu era essa pessoa. Eu fiz isso, mas eu fiz isso por obrigação.
ele queria que eu fizesse as outras Olimpíadas, mas eu não gostava porque eu sou assim. Esse negócio de responder as perguntas objetivamente, por mais objetiva que eu seja, eu sempre acho que tudo tem contexto e nuance, aí eu vou ficar lá. Tipo, ah, você colocou tanta água em tanto espaço de copo e não sei o quê, e agora você tem que substituir por bolinhas, porque eram uns negócios assim, né? Que, tipo, coisas que não acontecem na vida real. E eu falava, tipo. E era um Traz a problema de lógica nisso, geometria. né? E eu falava, gente, mas qual a necessidade disso? Então eu acho que tinha um pouco dessa a perturbação de não tem propósito das coisas, que é o que eu fiquei te perguntando durante a aula gravada. Tem uma coisa também muito legal, esse seu jeito mais objetivo, Hum. é interessante porque vai marcando algumas coisas, a retenção da gente acaba sendo interessante. Que é o que você fala assim, que tudo, e não à toa você gosta de storytelling, porque tudo tem que ter uma história, tem que ter uma narrativa, né? E tem um exemplo que você usou que é bem interessante. Nossa, tá um dia bacana, 28 graus, né? Hum. Aí você fecha os olhos e imagina já aquele calorzinho e tal, né? Hum. Mas isso se for Celsius, né? Agora se não for, Calor. vai estar um frio, né, daqueles, né? Não tô preparada, assim, não vim vestida. Mas o que é interessante, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como você descobriu essa importância de dar contexto aos números, ter essa história. Eu sei que até teve uma história na 99 por trás disso, uma apresentação que você se preparou lá e já tomou uma chapuletada, né? Então, Foi ali que chapuletada. você viu essa importância de criar esses contextos? E até para a fluência da comunicação, que eu acho que é uma das coisas que mais peca dentro das organizações, é a comunicação, né? É, comunicação. Todo mundo valida e paga mais para profissões técnicas como engenheiros, matemáticos, sei lá, economista já é um misto de ciências humanas, né? Mas, enfim, engenheiros, matemáticos, físicos, qualquer parte dessa ciência mais exata, sendo que os grandes problemas da humanidade não foram causados por coisas exatas, e sim por coisas subjetivas. A gente devia pagar muito bem alguém que se comunica bem. Alguém que fez uma faculdade de rádio e TV e é um bom comunicador, esse cara tem que ganhar bem, mano. Alguém que é um bom jornalista, escreve bem e consegue passar informação, essa pessoa tem que ganhar bem. Entendeu? Tipo, é muito mais difícil fazer isso. Aquelas pessoas que fazem relações públicas dentro de empresas ou mesmo as relações internas e conseguem fazer isso de uma forma boa, ótimo. Porque a dificuldade dessas palavras e da escolha de palavras, porque e aí tem outro, né? Porque o seu repertório não é igual ao meu repertório. Às vezes uma palavra para Exato. mim é outra. Então, um cliente esses dias para mim chegou para mim assim e falou: "Ai, Piva, eu estou sentindo falta nesse relatório de aprendizados". E eu, o relatório inteiro é um aprendizado. Tipo, esses dados são 100% novos, ninguém nunca viu ele antes, sabe assim? E aí depois, conversando, isso foi o que eu pensei, né? E na hora eu, tipo, uhum. Aí depois de um tempo perguntei pro cliente, do tipo, ah, mas vamos tentar aterrissar aqui o que significa aprendizado. Aí ele, ah, aprendizado pra mim é quando você conecta isso com aquilo. Ah, tá, você tá falando inferência. Beleza, entendeu? Então já começa. Aí, e a gente não tem como nivelar e normalizar isso pra todo mundo, sabe? Então é complexo a gente pensar que os dados são a principal solução, mas por que, que os dados são bons e por que, que eu acho eles importantes? Porque eles fazem todo mundo parte da mesma base. Então, se todo mundo está falando o mesmo número de vendas, o que é o que difere? Porque vendas boas para mim, vendas ruins para você? Se o número for o mesmo, beleza, então a gente tem que chegar num consenso. Exato. Mas sem número nenhum, não tem como, quer dizer, né? Mais difícil chegar num consenso. Eu falo que ao longo dos meus últimos 25, 26 anos, eu vivi numa bolha, Uhum, porque eu trabalho num segmento de predominância feminina, uhum, mulheres empreendedoras, uhum, mulheres à frente dos negócios. Então, tanto que na minha empresa, a minha equipe, tirando o Daniel aqui, todo o uhum, restante são mulheres, né? uhum. Adoro trabalhar com mulher. Acho mulher muito mais dedicada, muito mais empenhada, tudo, e eu vejo também a sua luta em relação a isso, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu sei que eu vivo numa bolha e eu sou um grande fã de trabalhar com mulheres, mas o quanto é desafiador hoje para uma mulher assumir gestão de grandes corporações, em ambientes
predominantemente masculinos também, como foi o seu caso, e também questionando todo mundo. Como é que foi? Como é Eu, que sou- foi eu isso? sou, Como que eu você sou, enxerga isso e como você também enxerga essa evolução que a gente está seguindo? Cada vez mais a gente vê as mulheres nas posições de comando, tomando decisões, entrando na política, entrando nas grandes corporações. Eu acho isso fundamental. E como você enxerga todo esse processo? show. A gente andou muito, mas um exemplo que eu vou dar é, meu irmão acabou de ter um filho, e a esposa dele, minha cunhada, trabalhava numa empresa, e assim que ela voltou de licença maternidade, ela nem tinha voltado, faltava uma semana para voltar de licença maternidade e ela foi demitida. E a desculpa foi reestruturação. Então essas coisas que a gente só vê nas estatísticas, elas acontecem de fato. Acontece. Tá? E aí você pergunta pra ela, eu falo, cara, vai lá, processa, você pode, não sei o quê. Aí ela falou assim, mas como é que eu vou conseguir outro emprego depois? Então a estruturação desse problema e de você ter que aceitar essa subordinação é muito difícil, entendeu? Algumas pessoas não se importariam e falariam, não, mas eu tenho, sei lá, judicialmente ninguém pode saber, apesar da gente saber que também é sensível e tal. Então, existem questões estruturais muito maiores. E eu diria que eu também vivo numa bolha. Porque eu comecei a falar sobre liderança feminina em 2016, tá? Também por causa do Lucas Mendes, que foi meu chefe na Revelo, que a esposa dele, Joyce Toyota, é um exemplo é, de uma mulher líder. E em 2016 eu estava sendo, né, tendo meu primeiro cargo ali de coordenação, de time, e estava vendo as grandes dificuldades, né, de enfrentar um mundo machista. Só que de lá até aqui, a quantidade de programas de incentivo, de inclusão e de falar sobre o tema fez com que dentro de empresas de tecnologia isso ganhasse muito espaço. Mas agora que eu voltei a atender empresas do varejo, eu volto a ver a dificuldade que existe ainda nessa dinâmica de poder ou nessa dinâmica de inclusão das pessoas. Eu acho esse tema difícil de falar porque a gente sempre beira, e aí eu falo, eu sempre beiro a inconveniência, porque é isso, ser questionador é ser inconveniente em algum ponto. Para muita gente né? Entendeu? Então, Mas falar sobre esse tema é um tema inconveniente, porque quem está vivendo a possibilidade, né, tipo assim, de ter, né, eu sou um homem branco acostumado a ter todas essas possibilidades. Isso significa que eu tenho que concorrer com todas essas outras pessoas, que não são só as mulheres, né, também são homens não brancos, são as mulheres não brancas que a gente não fala, que a gente está exato. falando só de um segmento, porque eu só posso falar desse, né? Mas então a gente está falando de uma concorrência muito maior e que é desafiador você falar e abrir mão do seu privilégio. Entendeu? Uma vez que você conquista ele, você quer ter ele para sempre. Exato. Eu acho que teve uma evolução, mas eu acho que o caminho é longo ainda. Não, também acho. Mas estamos caminhando, isso que é o mais É, importante. O importante é não regredir, né? o importante é não regredir, é isso. Legal. E para quem está nos assistindo, que recado você daria para todo mundo que está pensando em trabalhar nessa área? Que eu acho que é uma das áreas que tende a crescer bastante, principalmente agora com esse boom da inteligência artificial, que eu acho que 2025, não sei qual a sua visão, mas eu acho que 2025 tem um potencial de crescimento dessa tecnologia muito Com grande, certeza. né? Até pelos investimentos que estão sendo feitos e tal. E então, que tipo de mensagem você traria então para essas pessoas que estão pensando se constroem uma nova carreira, ou se identificam, né, também com números, com análises? Que recado você daria para essas pessoas? Eu acho que é muito difícil dar um conselho só, né? Mas eu ia falar Pode dar vários. não, vamos escolher um. Vamos priorizar. Seja curioso. E eu acho que ser curioso, ele passa aí por ser questionador em algum ponto, mas você ser curioso e descobrir coisas novas, que foi por isso que eu fiz jornalismo, por isso que eu fiz matemática, por isso que eu fiz, né, fui fazendo um caminho, era justamente porque eu aprendi uma coisa que eu falava, isso aqui parece mais interessante do que eu tô aprendendo até agora, isso aqui parece mais interessante. Então,
você descobrir o seu caminho, você não tem que trabalhar com dados porque dados é o futuro, ou porque dados. É porque aquilo tem que ser interessante, aquilo vai encostar no que você faz. Porque eu conversei com uma revendedora de dermos cosméticos que sabia me dizer o quanto ela tinha vendido, qual que era o produto mais vendido, o que que ela tinha feito diferente, o que que não sei o que lá. E ela falou, mas eu não sou boa com números. E eu falei, então se você não é, meu amigo. Então eu acho que é uma questão muito mais de curiosidade, seja curioso para descobrir o que você gosta e como que todas essas alicerces que o mundo está pedindo hoje vão se encaixar aí, do que faz alguma coisa especificamente.